Olá, sejam bem-vindos ao O Café e a Conta, um podcast para você que quer se informar e saborear quando o assunto é empreender em bares e restaurantes. Para você que nos ouve no Spotify ou nos assiste no YouTube, eu sou o Danilo Viegas, da revista BR. Siga a gente para ficar por dentro das nossas novidades, vai pipocar aqui na tela os canais para seguir a gente. E hoje, começando a nossa temporada nova do podcast Café à Conta, eu recebo aqui ao meu lado o jornalista Eduardo Girão, jornalista gastronômico e especialista em queijo. O Eduardo integra com a irmã Denise a empresa Só Queijo Cura, focada em comunicação, eventos e consultoria em queijos. Eduardo atuou como repórter em diversos jornais e revistas, tendo sido reconhecido com um prêmio Cumbuca de Gastronomia, a medalha do Dia do Estado de Minas Gerais e o troféu Eduardo Freire. É autor do mais completo mapeamento de queijos mineiros e pioneiro em visitas guiadas queijeiras no Mercado Central de BH. Eduardo atua também como palestrante, curador, mediador e jurado em diversos eventos. Eduardo, queria te agradecer a presença aqui no nosso podcast. A primeira pergunta, já emendando com a segunda aqui. A primeira, só queijo cura? Só queijo cura, não aceite imitações. Excelente, excelente. E já emendando na segunda pergunta, Eduardo, qual é o principal recado que você dá para quem está começando a empreender em bares e restaurantes? Empreender em bares e restaurantes. Respondendo a sua pergunta, cuidado com a informação. Isso é um negócio assim, crucial, né? Isso pode parecer um pouco abstrato, né? Porque quem tem um bar, um restaurante, um café, né, tem que se preocupar com ter um bom prato, uma boa carta de vinhos, né, ter um bom sanduíche, ter um bom café e tudo mais. Porém, como é que você vende isso? Como é que você faz isso chegar no público, né? Atualmente não era assim quando eu comecei, né? Mas hoje tem as redes sociais, tem tanta plataforma para a gente colocar conteúdo, foto, vídeo, texto e tudo mais, né? Então, para a pessoa ela ter sucesso empreendendo na gastronomia hoje, ela obrigatoriamente ela tem que cuidar da sua comunicação, da sua imagem, do seu conteúdo, né? Então, hoje a gente vê, infelizmente, né, a gente vê muita falta de cuidado, muito desmazelo nisso às vezes. Então as pessoas às vezes não comunicam as coisas corretamente, né? Ou em nome de uma estratégia não dão a informação toda como deveriam dar, né? Ou escrevem coisas sem checar, né? Dão informações erradas. Então isso é um problema frequente que a gente vê na comunicação, na gastronomia como um todo. No universo do queijo isso também acontece, né? É para isso que a gente está lá trabalhando, inclusive, né? Para conscientizar as pessoas e trabalhar junto com os nossos clientes também para mostrar que uma comunicação bem feita ela traz, né, resultados. Então não basta ter um bom equipamento, um bom fornecedor, ter um bom funcionário, né, bem treinado, tudo isso tem que ter também, mas tem que ter um cuidado na comunicação. A informação é crucial para fazer a sua mensagem chegar direito em quem deve. E já colocando aqui o queijo na roda, queria que você falasse também como que os empresários de bares e restaurantes que estão nos vendo ou ouvindo agora podem aproveitar, principalmente os queijos mineiros, digamos assim, a gente ainda vai entrar nessa toada, para incrementar também as suas vendas, colocar ali mais delícias nos seus cardápios e aproveitar uma riqueza que é nossa também, né? Uhum. Apostar nos queijos mineiros é uma tendência, né, que a gente vê crescendo, né? A gente atende muita gente que quer empreender com queijo, não só o produtor, né, mas o lojista, né, a pessoa que vai abrir um empório, que vai trabalhar com vários produtos e queijo, né, ou um restaurante que vai apostar nos queijos de Minas Gerais, como é o caso inclusive, desse que a gente está gravando hoje aqui, é um cliente nosso, né, inclusive, a gente ajudou a desenvolver um serviço exclusivo, especial e único, né, com queijo. Então é muito bom estar aqui, inclusive gravando, né, agradecemos. E tirar proveito, né, no bom sentido dos queijos é uma coisa que esses empreendedores eles devem fazer, porque o momento é propício e esses produtos, na verdade, eles estão esperando isso há muito tempo, né? Porque são produtos característicos, típicos nossos, produtos antigos, né? Quando a gente fala do queijo Minas artesanal, a gente está falando de um produto que tem quase 300 anos, né, mais ou menos 3 séculos de história, e a gente está aprendendo, né, um pouco melhor sobre ele agora, valorizando mais De agora. um produto só, a gente está falando de uma gama muito diversificada que a gente
entende ali como um queijo canastra, mas na verdade tem várias micro-regiões produtoras Exato. no Brasil, em Minas como um todo, com suas subvertentes, suas Sim. características. Quando o empreendedor ele faz a opção por trabalhar com queijos mineiros, por empreender com queijos mineiros, né? Ele não está pegando a direção só de onde tem um queijo da canastra, né? Uhum. E até popularmente se fala o queijo canastra. Na verdade, canastra não é o queijo, é a região, né? Então é o queijo Minas artesanal, tem várias regiões, a canastra é uma, né? O Cerro é outra, Campo das Vertentes, Triângulo Mineiro, Serra do Salitre, Araxá, Diamantina, né? Tem várias, E você várias vê até, regiões. às vezes, queijo canastra de Araxá, né? Tem demais. Sabe, tem muita coisa que mais embaralha do que simplifica tudo. ali para o consumidor final. É aí que a gente entra, né? Então, tem empreendedores que têm essa consciência, que sabem disso, mas a maioria, né, por uma questão natural também de qualificação do mercado, ainda não sabe diferenciar, né? Então, quando a gente fala de queijo mineiro, né, a gente tem um monte né, um monte de tipos, né? A gente tem queijo Minas artesanal, né, com as suas 10 micro-regiões. Então, tem queijo Minas artesanal canastra e tudo mais, igual a gente foi falando, tem 10. Aí fora isso tem queijo artesanal Lagoa, queijo artesanal Mantiqueira de Minas, cabacinha, requeijão moreno, né? Então tem uma gama de queijos muito grande de várias regiões, né, geograficamente diferentes, uns mais, outros menos antigos, qualidades sensoriais muito diferentes, queijos mais suaves, mais macios, queijos mais duros, mais intensos, cores diferentes. Então tem uma gama imensa, né, de produtos. Então apostar nesse tipo de produto é apostar nessa variedade que conversa com sobremesas, entradas, pratos principais, Drinks. drink, café, cachaça, carta de vinhos, né? Então, tudo isso tem uma gama muito interessante para explorar em termos de harmonização, de usos, né, culinários. E fora isso, você que trabalha, né, como jornalista aí na revista, né, no podcast, você sabe disso melhor do que eu, mas hoje o que se vende não é só o produto, né? Então, hoje é comum a gente vender a bandeira, né, junto com isso, né? Então, se vende a bandeira de restaurante que aposta em produtos mineiros, um restaurante que valoriza uma determinada região de Minas, valoriza o produtor do entorno, aquele cara que está num raio mais restrito, né, para privilegiar aquele que é local, agricultura familiar, leite cru. Então tem várias bandeiras, né, que você pode trazer para o seu negócio que são moralmente legais, né, Sim, que são autênticas. Né? autênticas, que são bacanas, que vão trazer o público para o seu restaurante, né? Então empreender com queijo hoje é você empreender com um produto que é gastronomicamente muito interessante, muito rico, dá muito pano para manga, né, para quem trabalha bem, né, na restauração, e de brinde ainda te traz essas bandeiras todas para você trabalhar dentro da sua casa. Sim, tem uma alimentação de toda uma cadeia ali que você pode colocar isso no prato como uma bandeira autêntica, como você falou. Eduardo, você conversou aqui, já veio apitando na minha cabeça vários assuntos que a gente pode falar aqui. Vou colocar em ordem alguns deles, mas eu queria que a gente falasse. Vou colocar aqui uma sopa de letrinhas sobre o que você já falou aí. Empreender em bares e restaurantes, essa cadeia produtiva com os pequenos produtores, essa riqueza nacional que a gente tem de acordo com os queijos. Qual é o principal desafio hoje, em 2025, para simplificar e enaltecer o queijo e levar até a mesa de um bar e restaurante? Vou voltar um pouco no que a gente falou, que eu acho que é importante, que é trabalhar essa comunicação, né, dessa proposta que inclui esse produto, né, seja um prato, um festival, um menu sazonal, né, trabalhar a comunicação disso é fundamental para você conseguir comunicar a ideia de valor para as pessoas, né? Então, você vai trabalhar com produtos de um valor agregado mais alto. Uhum. Nós não estamos falando aqui de produto industrial que consegue ter um preço mais competitivo, né, tudo mais. E quando a gente está falando de pequena produção, não é essa a lógica, né? A gente, inclusive, não gosta de demonizar o produto industrial. A gente gosta do produto industrial. Sim. Também. São águas diferentes, são opções diferentes, né? Mas quando a gente está falando do artesanal, né, que é o assunto aqui nesse momento,
A gente está falando de um produto com um valor agregado mais alto, você não tem tanta margem para ficar fazendo tanta negociação. Ah, vou comprar volume, você vai conseguir diminuir tanto, vai me bonificar. Isso não faz parte desse universo, né? Então você vai trabalhar com um produto um pouco mais caro, tem uma logística às vezes mais complicada. Então, pegando o que a gente falou no início ali, né, trabalhar essa comunicação é um gargalo, né, que você precisa gerar uma percepção de valor em cima daquilo que você está vendendo. Você não está fazendo um prato ou um festival com uns queijinhos legais por aí. Você está trabalhando com um produto que tem uma história super rica, há uma família que depende daquilo. Às vezes a venda que ela está fazendo para o restaurante ali é um negócio que está ajudando assim, o negócio dela imensamente, né? Porque a garantia que ela tem de que ela vai vender 20 peças todo mês para aquele cliente que é um restaurante e tal, então é um negócio muito significativo, né? Então não é uma indústria que vai simplesmente tirar um cliente e vai botar outro. Isso não é fácil assim, né? Então comunicar isso para as pessoas é muito importante para que você consiga vender pelo valor que aquilo vai acabar te custando. Aquilo vai te custar caro, né? Caro não é uma boa palavra para isso, né? Mas É subjetivo, né? Caro é quando você não recebe, né? Quando você paga e não leva, né? Digamos assim. Mas aquilo tem um valor mais alto, né? E você precisa trabalhar essa expectativa para que a pessoa ela queira estar ali para participar daquilo, né? Para consumir um negócio que é exclusivo, que é de alta qualidade, que ela vai estar se sentindo como ter aquela sensação de pertencimento, né? Por estar consumindo aquilo que é da terra, por estar colaborando com um ciclo que é virtuoso, de pequena produção, de técnicas tradicionais, de práticas de agropecuária que são mais gentis com o meio ambiente, né? Então isso tudo é matéria para a gente que trabalha com comunicação, isso deve ser usado. O desafio é comunicar isso adequadamente. E em cima disso, Né? em cima disso que você falou, você acha que falta um reconhecimento ou um plano de governo mais robusto para uma valorização do queijo artesanal, para que todo esse processo seja mais simplificado, menos burocrático, até a questão de transporte de uma localidade para outra? Para falar de Minas, né, o governo de Minas ele tem feito, sim, né, esforços para poder tornar a vida do produtor um pouco mais fácil, né? Então, a gente, como jornalista, a gente cobra muito essas coisas, né? Então, cobra uma postura, né, que seja mais adequada à realidade daquelas pessoas, que é o que a gente vem cobrando há muito tempo, né? De que eles não sejam enxergados como fábricas, né? Eles não são fábricas, eles são pequenos produtores, então tem que ter uma legislação que seja adequada, né, a essa realidade deles, sem colocar o consumidor em risco, né, obviamente, que a gente não está falando aqui em abrandar, né, fiscalização, afrouxar essas regras, nada disso. Isso aí pode, inclusive, colocar a saúde, né, do consumidor em risco, né? Então a gente não está aqui procurando nada nesse sentido, né, mas procurando uma postura, né, do Estado que enxergue esses pequenos produtores como eles são e dê a eles o valor que eles têm, porque você acreditar nisso, apostar nisso, incentivar esse tipo de pequeno negócio, né, como é o caso de uma queijaria, mas poderia ser um produtor de café, de vinho, de azeite, de cachaça, né? Esse agroturismo, né, que está ligado à gastronomia, isso é você desenvolver o território de uma forma muito interessante, né? Você vai levar pessoas para conhecer a produção, você vai estimular o consumo daquilo fora do lugar onde ele está, né? Então, você vai movimentar toda uma cadeia produtiva de transporte, armazenamento, comercialização, né? Então, incentivar isso é importante. O governo tem feito, sim, né, movimentos importantes para poder estimular isso. Está no momento que acho que está até favorável, porque houve reconhecimento dos modos de fazer do queijo Minas artesanal como patrimônio cultural e material pela Unesco, né? Fim do ano passado, de 2024, e está no momento em que o governo está atento para manter isso ativo, né? Para fazer jus ao reconhecimento que aconteceu, né? Então o momento é interessante para cobrar, né? Para dizer assim, olha, a gente faz parte do patrimônio, mas a gente precisa ser enxergado com carinho aqui, né? Até porque o reconhecimento, a consequência disso é um reconhecimento maior do mercado. Por que que eu levantei essa questão? A gente estava conversando ali nos bastidores, antes das câmeras serem ligadas,
E a gente falou muito sobre esse desenvolvimento que a gente protegendo bem os seus produtos, protegendo bem e Estimula o enaltecendo. agroturismo, né? Exatamente, estimulando o agroturismo, favorecendo ali os seus pequenos produtores e fazendo com que isso seja um símbolo de sua terra, né? A gente falou muito sobre esse simbolismo, como que os bares e restaurantes podem se valer disso, mas vejo eu, e me corrija se eu estiver errado, que tem um reconhecimento maior do mercado hoje, mais quando os queijos são premiados lá fora. Então a gente precisa desse reconhecimento lá fora para tomar ciência de uma coisa que é bom aqui dentro da nossa casa e é bom desde sempre, né? A qualidade, né, dos nossos queijos é um negócio antigo, né? Então, assim, a gente já fala de trânsito do produto queijo há mais de século, né? Então, dependendo da região, o queijo descia para São Paulo, ou descia para o Rio, né? E aos poucos depois uma parte vinha para Belo Horizonte, e tudo mais. Então, isso é muito antiga, né? Esse desejo de consumir o queijo daqui, né? Uhum. Então, isso tem raízes, né, muito antigas. O que está acontecendo é um movimento de valorização já nos últimos, talvez últimos 15 anos, né, por aí, que tem se valorizado mais os queijos, dentro de um movimento maior, que é o de valorização de alimentos Café, típicos brasileiros, vinho, até as exato, próprias cervejas artesanais, azeite, nossas, né? A gente azeite. teve, inclusive, uma indicação geográfica recente para vinhos de inverno, né? Que pegou várias cidades do sul de Minas, né, Uhum, inclusive. uhum. Então, é um movimento que vem nos últimos anos, né, crescendo para vários produtos, né, como você citou, e com queijo não foi diferente. Agora, como muita coisa, falando da perspectiva da cultura brasileira, né, muita coisa tem que brilhar lá fora para a gente ver valor, né? E você estava falando sobre o Laurent Suadot e o Troagot, O tem o Clos Troagot Trogot, também, que sim, foram essenciais ali na década de 70 para um reconhecimento por parte dos bares e restaurantes desses nossos próprios produtos que sim, temos aqui, né? Quer falar um pouco mais sobre com isso? certeza, né? Isso é um ponto de conexão interessante entre os queijos e o setor, né, da restauração. Como você estava citando, né? São grandes chefes franceses que Sim, já vêm da, sei lá, da família real da gastronomia francesa desde sim. o século XIX e migraram aqui para o É, Brasil ali durante a década de 70 começou nos anos e 70, né? deu fez com que a nossa gastronomia catapultasse a novos patamares de excelência no sabor. O Laurent Sudot, Claude Trogot, Emmanuel Bassolet, é, o próprio Eric Jacan Jacan, depois. Uhum. né? Tem outros aqui que eu né, não quero cometer nenhuma indelicadeza aqui de não citar, né? Mas sobretudo franceses, no caso do Brasil, gente que foi para o Rio, foi para São Paulo, né? A partir da chegada deles ali, o que eles fizeram nada mais foi do que aplicar a filosofia de trabalho deles no Brasil, né? Uhum. Então, o que eles faziam lá? Eles faziam gastronomia francesa, né? Pegando técnicas locais, ingredientes locais e tratando isso com rigor técnico, né? E oferecendo uma experiência de alto nível para os seus clientes lá. Quando chegaram aqui, foram fazer a mesma coisa. Então, aqui eles foram procurar os ingredientes locais, né? Porque em vez deles ficarem buscando só aquilo que vinha de fora, que tinha na época uma percepção, né, de valor, Uhum. é, muito grande, né? Então foi o início desse combate do complexo vira-lata, né? Da gente achar Uhum. que a gente é pior e só o que vem de fora é bom, né? Então isso começou a mudar muito nessa época. As frutas são um exemplo muito claro disso, né? Então eles começaram a criar muitas coisas com frutas, né? Molhos de frutas, né? Usar muita manga, muito maracujá, né? Usar as castanhas brasileiras, pimentas, né, brasileiras, peixes da nossa Respeitando a terra, costa, respeitando o clima, e foram tudo mostrando para a legal gente pra gente. as características de cada território. Foram mostrando para a gente sazonalidade, questões de cada território tem os seus produtos Suas que riquezas. devem essa qualidade a características de solo, de clima, de relevo, né? Saber fazer também da mão humana, né? Então, aos poucos, isso foi chegando para os outros produtos, né? Então, para mel, café, queijos, né? Então, esses produtos brasileiros, né, identificados como brasileiros, foram ganhando mais notoriedade a partir dessa época, né? Principalmente com eles, né? Eles foram mostrando muito isso para a gente. Então, depois, uma outra geração, talvez a geração a qual pertence o Alex Atala, né, por exemplo, então eles começaram a beber dessa fonte também e fazer nos seus restaurantes
menus e propostas que privilegiassem os produtos locais, né? Eu tenho uma biblioteca grande, né, em casa também. Eu tenho um livro do Alex Atala lá, por exemplo, que você vê, né, ele usando requeijão, você vê ele usando queijo de coalho, né? Então, puxando aqui a sardinha para minha brasa, né? A gente vê esses queijos típicos brasileiros, né? Como esses dois que eu citei aqui agora, ele usando nos pratos dele. Então, usando no prato de um restaurante estrelado, né? Que é tido como um dos melhores, né? Mais sofisticados, mais caros, melhores do Brasil. Então, não é pouca coisa ver um queijo típico nosso lá, em vez de estar usando um queijo um parmigiano reggiano, ou um queijo brie, ou um queijo da Serra da Estrela, né? Algo assim. Então, a gente vê um queijo desse Uhum. da nossa cultura popular, né, digamos assim, né, chegando nesse patamar, né, tendo esse olhar, isso é muito significativo. Isso já tem muito tempo. A gente está falando aí de 15 anos, 20 anos. Então a gente já andou mais. Uhum. O P. Silva, nosso diretor aqui, que não me deixa mentir, vai lembrar com a gente. Mais ou menos um ano atrás, a gente fez uma entrevista com o chefe Guga Rocha aqui no nosso podcast. Eu sempre confundo Guga Chakra. Graças a Deus eu falei Guga Rocha agora. E ele falou, cara, se catupiry tivesse o nome catupiry, o próprio mercado brasileiro valorizaria muito mais o requeijão como a gente valoriza agora, que é muito mágico. E eu já sei de você também que você tem esse espécie de xodó, podemos dizer assim, com o queijo requeijão sendo Sim. o grande símbolo da queijaria brasileira. Sim, sim. É curioso até você falar Essa disso, valorização, né? porque a catupiry é uma marca, né, Sim, sim. que virou sinônimo de um tipo de queijo, né? As pessoas às vezes comem uma coxinha, né, ou uma torta, alguma coisa, e falam assim, ó, é catupiry mesmo, né? É como Elas se falam fosse assim, sinônimo de excelência, né? claro, uma marca respeitada, né, e querida, né, pelo brasileiro, não por acaso, né, lógico, ela tem o seu valor. Mas as pessoas, aos poucos, vão descobrindo que o catupiry, na verdade, é uma marca de requeijão cremoso, né, Sim, porque também tem o requeijão em barra, em que é onde a barra. maravilha se esconde lá. Exatamente, né? Então, cada produto no seu valor, né? Mas o requeijão cremoso, ele já é um capítulo mais recente, né? Que ele é um capítulo que diz da industrialização do requeijão, né? A transformação dele num outro produto, que é o requeijão cremoso, né? Mas ele vem de um produto muito antigo, também secular, que é o requeijão de corte, né? Ou de barra, né? E a gente tem vários irmãos ou primos, né, do requeijão. A gente tem, né, na Serra do Mar, em São Paulo, tem requeijão de prato. Em Minas, aqui, a gente tem requeijão de corte, requeijão moreno, né? Em Goiás também tem requeijão moreno. Na Bahia tem requeijões mais escuros também. Vários estados do Nordeste se produz queijo de manteiga, que tem uma semelhança técnica, Tem né? os nomes um pouco diferentes ali de É, acordo com a sua região, né? a técnica é bem semelhante, né? Claro que tem suas diferenças, né? Não estou falando que todos são o mesmo queijo, mas é uma grande família de queijo de massa fundida, né? Uhum. Na Ilha do Marajó tem o queijo do Marajó também, que é feito com leite de búfala, né? E que tem uma similaridade técnica, né? Então essa família dos queijos de massa fundida, né? Que tem o queijo de Marajó, queijo de manteiga, requeijões, requeijão moreno, requeijão de prato, né? São queijos que têm uma técnica, um princípio técnico semelhante, e que formam essa grande família, né, de queijo de massa fundida, que são, na minha opinião, formam o, o ápice, né, o ponto alto assim, da queijaria brasileira. É engraçado, né, Eduardo? Eu já vi muitos chefes falando assim, gente, por favor, não consuma salmão. O Brasil tem milhões de peixes que são maravilhosos, tão saborosos quanto, naturais, que você valoriza a cadeia local. E talvez com o queijo a gente esteja visando também um desafio que seja tanto quanto parecido, né? Muitas harmonizações que você faz com o vinho, costumeiramente a gente costuma fazer com queijos que são importados, queijos internacionais, queijo que já tem seu padrão de excelência europeu, mas que a gente, de novo, indo àquele ponto, não valoriza os produtos da nossa própria terra. E existe uma gama diversa de produtos e sabores que a gente pode aprofundar ali. Você estava falando coisas que vão de norte a sul do Brasil, ou seja, para o empresário que está nos vendo, nos ouvindo agora,
não falta oportunidade também dele colocar isso no cardápio e aumentar ali, talvez até o seu ticket médio, a sua, digamos assim, riqueza no prato, né? É interessante a gente fazer Sim. esse pulo no gato para ver que realmente a gente valoriza um pouco lá fora e aqui dentro, pô, como assim? Eu vou colocar requeijão? A palavrinha mágica para quem empreende, né, no setor é terroir, né? Essa Hum, palavra que vem do mundo do vinho, né, e tal, ela serve para separar, né, para identificar territórios diferentes, né, que têm expressões sensoriais diferentes nos vinhos, né? Então, o tinto da Borgonha é uma coisa, o tinto de Bordeaux é outra coisa, uhum. aí no Rhône é outra coisa, né? Na Alsácia é outra coisa. Então, tem esses terroirs, né, do vinho francês, por exemplo, né? Mas isso não precisa estar restrito, né, à França, nem ao vinho. Então, tudo que envolve essa brinca assim com essa negociação do homem com a natureza, né? Que no fundo é isso, né? É você plantando uvas, né? Entendendo o tempo, o ano, fazendo o manejo, vendo qual é o momento certo de colher, né? E como processar o fruto, se vai passar por carvalho, se não vai, quanto tempo fica na garrafa, se vai ser em cuba de concreto ou se vai ser inox, né? Tem um monte de decisões, então não é só a natureza, né? Tem as decisões do homem. Isso compõe o terroir, né? Então, Uhum. para o queijo é a mesma coisa. Ah, você tá fazendo um queijo lá em São Roque de Minas, na Serra da Canastra, né? Que todo mundo quer, acha fantástico o queijo da canastra, como de fato ele é, mas não é o Uhum. único, né? Mas é fantástico. Então você não é porque você vai comprar uma fazenda do lado, né? Você vai ter um vizinho produzindo, você vai fazer queijo com as mesmas vacas, vai dar a mesma A coisa. mesma, as mãos diferentes ali, mas seguindo o mesmo processo, Vai dar um podem resultado dar diferente. resultados diferentes. Porque pode ter uma determinada bactéria que faz parte do Uhum. conjunto de bactérias boas para a fermentação, que vão estar na sua propriedade e não vão estar na dele. Às vezes, no modo de fazer, tem pequenas diferenças que estão previstas ali naquele caderno de regras que vão dar características um pouco diferentes, né? Ou você decidiu fazer casca florida natural, seu vizinho não faz, né? Então tem Uhum. muita diferença. O terroir é isso. Então, para quem empreende, como transformar isso em valor, né, em rentabilidade, em dinheiro entrando no seu negócio, com o produto local, é usar essa palavra mágica que é o terroir. Isso, Uhum. para quem já conhece, funciona na hora, abre na hora a oportunidade de comunicação, mas para quem não conhece, é chance de você sensibilizar, para dizer que aqui a gente trabalha com produtos de terroir, então significa que eu estou privilegiando aquilo que tem de melhor no meu território. Né? Ou seja, você pode até trazer um queijo que seja muito bom aqui, mas ele nunca vai ser tão bom quanto aquele que se expressa aqui. Ele pode ter uma característica que eu não domino, né? Um fungo que eu não tenho, né? Uma técnica de produção Em diferente da minha, fazenda mas ele é um produto artesanal tem diferente. disso. Né? Mas o valor que tem aquilo, que é a expressão do território, da terra, não tem não tem o que supere, né? Não tem nada que supere um pequeno restaurante, digamos, lá em São Roque, que sirva, vamos dizer, né? Sirva o queijo ali da região, cortado, né, com capricho, na hora, né? Que expressa o terroir daquela região que o visitante está, né? Então, você trazer um queijo gorgonzola da Itália, servir ali, é legal? Mas não pode ser melhor do que você tirar o produto que está ali no local e oferecer para a pessoa no lugar. Isso é insubstituível. Então, o terroir ele é uma ferramenta, né, de promoção, né, de valorização muito importante. Não só de proteção, de diferenciação, mas de promoção também. Excelente, Eduardo. Eu queria agradecer demais a sua participação aqui, já abrindo como se a gente fosse uma palestra aqui. Considerações finais. Eu imagino que se eu fizesse agora a primeira pergunta que eu te fiz, né, qual é o principal desafio para quem está empreendendo em bares e restaurantes, falando sobre queijo, é usar os queijos brasileiros em seus cardápios, né? Algo mais que você queira dizer sobre esse bate-papo que rolamos aqui? Eu acho que é prestigiar, né, o que eu daria de conselho, o que eu desejo ver também é que as pessoas prestigiem os queijos brasileiros, né, e que
procurem saber mais sobre eles, né? Não só nos meus canais, né? Muitas pessoas hoje também falam sobre queijo, né? Escrevem sobre queijo, pesquisam, né? Hoje a gente tem essa figura do queijista, né? Que é o lojista especializado, também é uma força grande que a gente tem para o setor também, né? Restaurantes como esse aqui, onde nós estamos gravando, que fazem também o uso de queijo para incorporar Isso, no seu cardápio, também ter um produto, um valor final sim. mais legal. Buscar esse conhecimento, né? Buscar valorizar o nosso produto, recorrer à informação, ao treinamento, né? Para conseguir vender isso pelo valor que isso pode ter, né? Ou seja, explorem adequadamente, né? Com a potencialidade que é possível, né? Um grande produto como esse que é o queijo brasileiro, sem criar rixa com queijo europeu, né? Tem Tudo mais. espaço para Tem espaço para tudo. Eu também gosto, né? Eu também gosto de comprar um queijo importado quando eu tenho vontade de degustar aquele sabor específico, né? Então, acho muito prazeroso comprar um Grana Padano, né? Ou comprar um Roquefort, alguma coisa assim, porque eu sei que são expressões de outros lugares, né? Então, acho que faz parte o amadurecimento do consumidor, né? Da cultura queijeira, né? Você vê valor em tudo, né? Então, o Brasil faz tão bem esse sincronismo gastronômico sim, também, né, de usar elementos de fora com produtos locais aqui, a gente faz esse samba e acaba saindo até melhor do que o original. Né? Pergunta para quem gosta de vinho, né, por exemplo, né, quem ama vinho. Você não vai conseguir encontrar uma pessoa que ame vinho e só tome vinho brasileiro. Por quê? Porque ela sabe que a gente tem Sauvignon Blanc maravilhoso na França, né, a gente tem Alvarinho, né, em Portugal, você tem Tempranillo na Espanha. Então ela sabe que todo lugar tem os seus pontos altos, né? Então a cultura é isso, né? A gente reconhecer o valor daquilo que é típico, que é expressão de terroir, que é o melhor. Então o mundo que a gente quer é um mundo em que as pessoas se sintam livres, né, para consumir o bom queijo, independente de qual seja, mas desde que elas saibam que aqui tem queijos muito bons, nem melhores nem piores, eles são diferentes, eles são únicos, eles são os queijos brasileiros e tem os queijos importados que também são bons, e o bom é quando a gente tem liberdade para poder consumir aquilo e consegue enxergar em iguais condições o valor que cada produto tem, né? E os restaurantes podem e devem ter muito espaço para usar e para crescer em cima disso, para mostrar para o público o valor que os nossos queijos, os nossos produtos têm, e é imenso. Excelente. Eduardo, queria de novo agradecer demais aqui a sua participação e agradecer também ao 31 Restaurante aqui em Belo Horizonte, que nos cedeu esse espaço muito legal. Vamos colocar aqui as redes sociais do Restaurante 31, da chefe Ana Gabriela. Siga aqui para sentir aqui o que o restaurante faz com os queijos, pessoal. E a gente volta no próximo episódio com mais um bate-papo do O Café à Conta, podcast para quem quer mais produtividade no empreender. Podcast O Café à Conta é apresentado por mim, Danilo Viegas, tem a direção geral de Paulo P. Silva, produção de Duda Gomes e Brenner Moroli, especialmente nesse episódio. A montagem e edição fica por conta de Lucas Macedo e João Manuel. Um abraço e até a próxima!